Ao percorrer o planeta Terra, deparamos com uma enorme variedade de seres vivos que se distribuem de maneira muito diversa. Esta variedade e distribuição dos organismos está relacionada com as diferentes condições ambientais. Encontramos na natureza, do nível mais baixo e simples até ao mais alto e complexo, os seguintes níveis de organização biológica dos ecossistemas: organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera, que engloba todos os ecossistemas da Terra. Vamos descrever cada um deles. O organismo corresponde a um conjunto de seres vivos semelhantes, da mesma espécie, que se cruzam entre si, originando uma descendência fértil. O conjunto de organismos da mesma espécie, que interagem entre si num determinado período de tempo e vivem no mesmo habitat, denomina-se população. O habitat é o local onde estes organismos vivem e que possui determinadas características que permitem a sobrevivência dos organismos dessa população. No caso da imagem, a savana é o habitat da população de girafas. Pode referir-se a áreas extensas, tais como o oceano ou um deserto, ou pequenas áreas, como uma gota de água ou mesmo o teu corpo, onde vivem bactérias na flora intestinal. Aumentando a complexidade, a comunidade corresponde ao conjunto de populações que vivem numa área geográfica e que estabelecem relações entre si. Uma vez que o mesmo habitat pode ser partilhado por diversas populações, dá-se o nome de biótopo à área geográfica onde vive uma comunidade. Vamos exemplificar. Pensa num lago. Este pode ser o habitat de uma população de rãs, bem como o biótopo em que vivem outras populações de insetos ou nenúfares. O ecossistema corresponde ao conjunto da comunidade que habitam um determinado local e o meio físico-químico envolvente. Na realidade, o ecossistema pode ser dividido em dois fatores: bióticos, bio de vida, e abióticos, fatores não vivos do meio físico. Os fatores bióticos dizem respeito aos seres vivos que compõem os ecossistemas e as relações que estabelecem entre si e a componente abiótica. Por sua vez, os fatores abióticos correspondem aos fatores do meio físico-químico, como por exemplo a luz, a água, a temperatura, o solo e o vento. Estes influenciam a distribuição e a quantidade dos organismos num ecossistema. Resumindo, os ecossistemas possuem uma organização complexa e são sistemas dinâmicos, formados pelos fatores abióticos e pelos fatores bióticos, onde os seres vivos estabelecem relações entre si e o meio ambiente. Lembras-te do exemplo do lago? Se considerarmos o lago na sua totalidade, isto é, com os seus fatores abióticos, como o lago, e fatores bióticos, como as rãs, as nenúfares e os insetos, já estamos a falar de um ecossistema. Os ecossistemas podem ser terrestres, como as florestas tropicais, florestas temperadas ou desertos, e aquáticos, como oceanos e rios. Mas como vimos, um lago ou um tronco de uma árvore também são considerados ecossistemas. Em todos os ecossistemas é necessário ter em atenção três aspectos fundamentais: a sua estrutura, o seu funcionamento e o seu equilíbrio. A estrutura e o funcionamento dos ecossistemas dependem do equilíbrio dos fatores abióticos e bióticos. É fundamental manter o equilíbrio natural do ecossistema. No entanto, causas naturais ou a intervenção humana poderá alterá-lo.